Olá, vou colocar aqui uma apresentação. Eu penso que a Deise precisa interromper a apresentação dela. Isso. Para mim ainda está aparecendo aqui como que ela está apresentando. Pronto, já interrompi já. Obrigada. Pronto, tá aparecendo para vocês? Tá, sim. Vejam se está aparecendo em tela cheia e passando o slide. Tá sim, Mirella. Tudo certo. Tá bem. Então, eu vou iniciar. Então, gente, essa pesquisa, ela surgiu, né, com o intuito de observar melhor as princesas da Disney, porque a gente vai vendo que elas vão mudando, né, ao longo do tempo, desde a primeira princesa que temos, que é a Branca de Neve, até a última princesa que já se lançou, né, avançaram-se muitas questões de empoderamento, né, e a gente vai vendo que enquanto a sociedade evolui em termos de feminismo, né, o próprio cinema, a própria cultura, de maneira geral, também evolui, né, e é uma coisa, uma via de mão dupla, porque da mesma forma que a sociedade evolui a partir do que olha no cinema, o cinema também evolui a partir do que olha na sociedade, certo? Aí eu vou colocar aqui também um pouquinho de conceito de gênero, né? O conceito de gênero, ele não é um conceito biológico, ele é um conceito social, tá? E aqui para Scott, falar de gênero é sempre lembrar das feministas, sempre lembrar da opressão vivida pelas mulheres. Esse termo foi apropriado pelas feministas americanas ao insistirem no caráter social das distinções fundamentadas no sexo e rejeitarem o determinismo biológico. Para a autora, o gênero é uma categoria social imposta sobre um corpo sexuado. Para Butler, aponta que há um tempo atrás a discriminação de gênero era interligada às mulheres cisgêneras. Entretanto, essa concepção vem se transformando e trazendo essa ideia também para os estudos das pessoas transgêneras e as intersexuais, fomentando ainda mais as discussões queer. Gênero articula sexo, desejo e prática sexual, sendo moldado culturalmente através do discurso. A ideia de desconstrução de gênero é uma subversão cultural, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre o ideal de princesa que a sociedade constrói, né? Baseado nas informações de gênero que a gente vem estudando, né? Ultimamente, a gente percebe que esse ideal de princesa que a sociedade criou é um ideal um tanto ultrapassado, né? Porque a sociedade, ela deseja o quê? Uma princesa feminina, bela, romântica, recatada, frágil, busca um príncipe, está sempre querendo ser salva, né? E aí, os próprios filmes da Disney, eles foram mudando conforme os anos foram passando, né? E temos aqui até algumas histórias em que a princesa é que salva o príncipe, né? Muito interessante. E aí, as princesas são divididas em gerações. Na primeira geração de princesas, a gente tem a princesa Aurora, a princesa Branca de Neve e a princesa Cinderela. Essas três princesas, elas representam aquele primeiro ideal que eu coloquei no slide anterior, né? São princesas que não estão
ao tanto empoderadas, né? Elas estão bem retrógradas, mas que ao longo da jornada a gente pode até encontrar alguns pequenos sinais de empoderamento em cada uma delas. A Branca de Neve, né? Ela é da década de 1930. Tem um dado muito interessante que a Branca de Neve foi o primeiro filme, o primeiro longa-metragem de animação colorida do mundo. O primeiro longa-metragem de animação colorida do mundo foi de uma protagonista feminina, né? Daí a gente já encontra algumas pequenas possibilidades de empoderamento, mesmo em uma situação de uma princesa que precisa ser salva por um príncipe, que está o tempo todo limpando a casa para os 7 anões, e que existe um problema de rivalidade feminina entre ela e a sua madrasta por conta de motivos puramente estéticos, né? A madrasta dela, ela tem inveja por conta que acha que a Branca de Neve ela é mais bonita. Um problema de rivalidade feminina que acontecia muito nessa época, que ainda hoje acontece, né? Mas que estamos tentando combater. E aí encontramos também um príncipe que a beija sem consentimento, porque a Branca de Neve estava morta, né? É uma situação um pouco bizarra. A Branca de Neve estava morta e aí ela volta à vida graças ao beijo do príncipe, né? E aqui temos Cinderela, em 1950, um bom salto, muitos anos depois que veio a segunda princesa. A gente tem uma história de uma princesa que também acontece dentro da rivalidade feminina. A sua madrasta e as suas meia-irmãs também passam por esse problema de rivalidade feminina. E aqui a gente encontra uma princesa com problemas de autoestima, mesmo com o sapatinho dela ter sido encontrado pelo príncipe, e ele ter ido na casa dela, ela não se ofereceu de primeira para experimentar o sapatinho, né? E só depois que o príncipe insistiu que ela tentou experimentar o sapatinho. Essa opressão que ela vivia dentro da própria casa dela, com a madrasta e as meia-irmãs, né, já causaram aí uma série de problemas psicológicos dentro da cabeça dessa princesa, né, vários problemas com autoestima, etc. No final, ela dá uma volta por cima na história, né, se casa com o príncipe. E aqui denota bastante a história de que uma garota sofredora que está na pior fase da vida, a única forma dela dar a volta por cima seria exatamente se casando com um homem, o que é bastante problemático, né, de se pensar, e a Cinderela, ela traz essa ideia. Aqui, Princesa Aurora, ela é de 1959, ela tem uma história, assim, que tem bastante mulheres durante a história, fadas, a antagonista dela, que é a Malévola, e etc. Tem bastante mulheres durante toda a história, a maioria das falas são de mulheres, mas temos o problema que a própria protagonista da história passa a maior parte do filme dormindo, né? E temos mais um outro problema, né? Um caso de beijo sem consentimento, em que o príncipe a beijou dormindo para que ela acordasse, que também é uma situação problemática que precisa ser discutida, né? A gente cresceu achando que isso é normal, um beijo sem consentimento, né? E isso precisa ser desconstruído. Aí temos aqui a segunda geração de princesas, temos Ariel, Bela, Jasmine, Pocahontas e Mulan.
Ariel, 1989, né? A gente já tem um grande salto, um grande avanço de empoderamento, porque a gente tem uma princesa que realmente é protagonista de verdade, que ela aparece o tempo todo no filme, tem bastante falas, né? Mas ainda há um problema de rivalidade com a Úrsula. E alguns outros problemas no sentido de que a Ariel, ela avança, é a princesa revolucionária, porque ela avança no sentido de que o pai dela, ela vai contra o pai, é a primeira princesa que se revolta com o pai, que quer buscar seus sonhos, quer sair de casa, quer ir, fazer coisas, conhecer o mundo dos humanos, ter pernas, etc., né? E a primeira princesa que aparece com um príncipe que não era a motivação inicial da personagem, que a motivação inicial da personagem era conhecer o mundo dos humanos. No meio do caminho, no meio da história, do enredo, é que a gente encontrou esse relacionamento, né, e eles se apaixonaram, etc. Mas há também outros problemas, como, por exemplo, uma coisa muito simbólica. A Ariel, ela entrega a sua voz à Úrsula em troca de pernas, né, para poder conhecer o seu amado. E isso é bastante problemático, por quê? Porque isso denota que uma mulher, isso denota o silenciamento, claro, e isso mostra uma mulher que não precisa falar, que não precisa ser inteligente, que não precisa ter diálogo, etc., para conquistar o príncipe. Ela só precisa ser bonita, em silêncio, o que é bastante problemático na influência de nossas infâncias, né? Bela, em 1991. Bela é a nossa princesa intelectual, que estava sempre focada em ler, o que é bastante interessante. É a primeira princesa que aparece com esse mote da leitura, do estudo, etc. E isso é bastante empoderador. Após isso, né, a gente tem alguns problemas, como, por exemplo, uma coisa bastante discutida, que é a síndrome de Estocolmo, que ela vai e se apaixona pelo seu agressor. De certa forma, mostrar isso da educação das crianças, porque as crianças, elas aprendem, né? Elas aprendem de inúmeras formas, inclusive nos filmes que são direcionados para elas mesmas assistirem, o quanto que é preocupante nas questões de casos de violência contra a mulher, a gente naturalizar e estar com o agressor. Temos... Oi? 3 minutinhos. Tá. Jasmine, em 1992, né, a gente tem uma primeira princesa que não tem um vestido bufante de princesa, a gente já tem uma roupa mais sensual, a gente tem uma protagonista que escolhe qual é o moço com quem ela quer se casar, né, a gente já tem um pouquinho mais de revolução e ela se casa com um plebeu. É bastante interessante observar, né? E ela recusa todos os príncipes que aparecem, dos grandes reinos, etc., porque ela queria escolher alguém que fosse interessante para ela, e ela depois acabou escolhendo o Aladim. Pocahontas, 1995, a gente tem uma princesa, a primeira princesa que salvou a sua família e salvou toda a sua tribo. E temos também aqui uma história de uma primeira princesa que não acaba no desfecho com o príncipe. Ela não tem um final feliz com o príncipe, e ela escolhe ter um final feliz sozinha, porque ela optou por ser a líder da tribo e cuidar dos problemas da sua tribo, e o amado dela teve que voltar à Inglaterra, e ela continuou em sua terra e em sua tribo. Mulan, 1998, temos aqui uma princesa que salvou a China, que ela só salvou a China. A gente encontra vários entrelaçamentos aqui no meio da história, questões
de gênero muito fortes, porque ela precisou se vestir de um homem para se tornar uma princesa guerreira, porque justamente as mulheres não poderiam ir para a guerra, e ela gostaria muito de ir para a guerra. E depois disso, né, descobriu-se que ela era uma garota muito tarde, porque a guerra já tinha avançado bastante, e ela se apaixona pelo seu príncipe, e a grande discussão é, o príncipe da Mulan, ele é ou não é bissexual, né, porque ele se apaixona por ela quando ela estava vestida de homem, e depois se apaixona por ela quando ela estava vestida de mulher. Temos aqui a última geração de princesas. Tiana, em 2009, a gente tem uma princesa, a primeira princesa empresária, empreendedora e que tem o seu próprio dinheiro. Temos aqui a primeira princesa negra, mas com uma grande problemática. Temos uma princesa negra que passa boa parte do filme não sendo uma princesa negra, mas sendo uma sapinha, né? E isso talvez seja uma discussão racial que talvez não estava tão presente para a Disney em 2009, mas a gente precisa estar atualizando um pouquinho essa discussão e, quem sabe, trazer um remake da Tiana, né, com um pouco mais de empoderamento racial. Temos aqui Rapunzel, em 2010, uma princesa que ela não se casou, a primeira princesa que não se casou ao imediato com o príncipe. Ela passou por várias aventuras e várias jornadas até poder se casar com um príncipe que, na verdade, não era um príncipe, ele era um ladrão, né? E aí ela também é uma outra princesa que acaba se casando com um plebeu. Temos Mérida, que é uma princesa guerreira, arqueira, que anda a cavalo, uma princesa livre, que tem os cabelos soltos, bagunçados, que faz o que quer, que usa os vestidos que quer, né? A gente tem um retrato de uma princesa muito empoderada e que, no fim, escolhe ficar sozinha, ela não queria casar, não se sentia pronta para casar com nenhum dos pretendentes que a família estava elencando. E a gente tem também aqui uma história de que não há uma rivalidade feminina, mas que há uma união entre ela e a mãe dela. Então, é uma história entre duas mulheres, né? E os homens da história, eles ficam em segundo plano, o que é bastante interessante para a discussão. E aqui, para finalizar, a gente tem a Anna e a Elsa, em 2013, que a Elsa é uma princesa que termina sozinha, não escolhe nenhum príncipe, né? Isso é também um avanço de empoderamento. E ela fala, a irmã Ana, que já queria se casar logo com o primeiro que viu, ela falou, não, você não vai casar com o primeiro cara que você acabou de conhecer, né? É bom você conhecer o cara antes de casar. E isso é muito interessante trazer isso, né? Porque essa nova geração de princesas, ela já traz outros assuntos muito mais relevantes para as crianças de hoje em dia, né? Você não pode se casar com o primeiro cara que você viu, você precisa conhecer, etc. E Moana, nossa última princesa até então, que é uma princesa que não tem príncipe, não há um ideal romântico, é uma princesa também guerreira, que salva a sua tribo, e tem uma jornada com um homem, mas que é um amigo, né? É a primeira princesa que aparece com uma relação com um homem que não é uma relação romântica, que é uma relação de amizade, de parceria, de parceiro, de aventura. Então, isso é uma discussão também bastante interessante. E agora a Disney lançou a Princesa Raya, e ela, no momento da escrita do artigo, ela ainda não tinha sido lançada, estavam acontecendo alguns burburinhos, e então ela não entrou dentro dessa pesquisa, né? Quem sabe futuramente ela pode entrar. E fim da nossa pesquisa, pelo menos por enquanto.